Você já se olhou no espelho e sentiu que ele estava te olhando de volta? Não falo do reflexo comum que todos conhecem. Eu falo de um momento em que a sua própria imagem pareceu questionar quem você é. E mais assustador ainda, quem você deveria ter sido. Hoje, eu preciso que você me ouça até o fim. Porque se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Você foi trazido até aqui por um chamado. Um chamado que não vem de mim, mas de algo muito maior. Eu sou o vidente das sombras. E o que vou revelar pode abalar a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Imagine que, na noite mais silenciosa da sua vida, um portal se abre diante de você. Não um portal físico feito de pedra ou ferro, mas um que se manifesta no fundo dos seus pensamentos, nos cantos mais obscuros da sua alma. Esse é o portal da noite. E atrás dele há algo chamado o espelho da verdade. Não é um espelho comum. Ele não reflete o que você é por fora. Ele reflete o que você é por dentro e o que Deus vê quando olha para você. Você pode achar que está preparado, mas a verdade é que ninguém está, porque esse espelho não se limita a mostrar suas qualidades. Ele mostra seus erros, seus medos, seus pecados e até mesmo os caminhos que você não seguiu por medo de falhar. Quantas vezes você sentiu que Deus queria falar com você, mas não soube ouvir? Quantas vezes, no silêncio da noite, pensamentos invadiram sua mente e você se perguntou: isso veio de mim? Ou veio dele? Se essas perguntas te perseguem, é porque já existe algo batendo à porta da sua consciência. E se você chegou até aqui, talvez seja a hora de atravessar. Mas cuidado, o portal da noite não perdoa a mentira. Lá dentro, tudo que é falso se dissolve, e apenas o que é verdadeiro permanece. Eu vou te conduzir. Mas antes, escreva aqui nos comentários a palavra chamado. Não para mim, mas como um sinal de que você está pronto para escutar o que Deus está tentando dizer. Você fecha os olhos e sente que a escuridão não é apenas ausência de luz. É um convite. O ar fica denso, como se cada partícula estivesse esperando algo acontecer. E então, você ouve. Não um som, mas um pensamento. Não é seu, e ao mesmo tempo é. Não tenha medo. Essa voz ecoa dentro de você. Não vem de fora, não vibra no ouvido, mas no coração. Você sabe. É Ele. Não há como confundir quando Deus decide falar. Às vezes Ele fala com trovões, às vezes com ventos, mas nas noites mais decisivas Ele fala assim, com um sussurro. Você dá um passo. O chão parece se desfazer sob seus pés. Não é queda, é transição. Como atravessar uma cortina feita de silêncio e frio. Do outro lado, o portal da noite se ergue. Ele não é feito de pedra nem metal. É feito de algo que lembra vidro e fumaça. E na superfície, você vê imagens, fragmentos da sua vida. Momentos que você queria esquecer e outros que queria reviver para sempre. O medo tenta segurar seus pés, mas o chamado é mais forte. Você entende que não chegou aqui sozinho. Deus permitiu que cada dor, cada fracasso e cada dúvida te trouxessem até essa fronteira. Porque apenas aqui, diante do espelho da verdade, a sua alma pode finalmente encarar quem realmente é. Você estende a mão, e ao tocar o portal, ele te suga. Não há som, não há cor, só a sensação de atravessar a pele do próprio mundo. Do outro lado, o silêncio se quebra, o espelho da verdade está diante de você, e antes que você o encare, algo dentro de você já sabe. Ele não mostrará apenas seu rosto. Ele mostrará o que Deus vê quando te olha. Quando finalmente olho para o espelho da verdade, não vejo apenas a minha imagem. Vejo o peso da minha história e, de repente, entendo. Esse não é um espelho comum. Ele não reflete a aparência, mas a essência. É como se cada pensamento oculto, cada intenção escondida, cada cicatriz da alma, estivesse sendo revelada, sem filtro, sem desculpa. E é nesse momento que percebo: Deus não está me julgando para me destruir, mas para me curar.
O que dói não é o olhar dele, é a honestidade. Ver-se como realmente é exige coragem, e muitos fogem disso a vida inteira. O espelho começa a se mover, como se fosse feito de água viva, e nele surgem 3 imagens. A primeira, de quando eu deixei passar um chamado. Eu sabia que era Deus me pedindo para agir, mas eu hesitei. Eu inventei desculpas, e aquela porta nunca mais se abriu. A segunda mostra quando eu segui o que parecia mais fácil, e mesmo sabendo que estava errado, preferi não mudar. O sorriso falso que eu exibia escondia o vazio que só crescia dentro de mim. E a terceira imagem não é passado, é futuro. Vejo um caminho à minha frente e percebo que ele só existe se eu escolher andar nele. Se eu obedecer, se eu deixar Deus transformar o meu coração, mesmo que doa. E é nesse momento que o espelho fala, não com voz humana, mas com uma verdade que explode dentro da minha mente. Você é mais do que aquilo que o mundo disse que você seria. Mas para ser quem eu planejei, você precisa morrer para o que acha que é. Sinto como se cada palavra fosse luz entrando onde antes só havia sombra. E percebo, não existe liberdade sem entrega. Não existe cura sem verdade. E não existe chamado sem resposta. Aos poucos o reflexo começa a mudar. E pela primeira vez, eu me vejo não como alguém quebrado, mas como alguém sendo reconstruído pelas mãos de Deus. Quando o espelho da verdade começa a se dissolver diante dos meus olhos, uma nova presença enche o portal. Não é a escuridão, não é o silêncio, é uma voz, não de fora, mas de dentro. Uma voz que não fala com palavras, mas com autoridade, e essa autoridade não me oprime, ela me levanta. Escute. É a primeira coisa que percebo. Você será um portador de sinais, não apenas verá, mas também dirá. E aquilo que disser não será seu, será meu. Meu coração dispara. Entendo que não voltei aqui por acaso. Cada dor que senti, cada lágrima, cada noite em que perguntei por quê, era preparação. Era Deus me moldando para carregar uma mensagem. O portal começa a mostrar rostos. Rostos de pessoas que ainda não conheço, mas que, de alguma forma, já fazem parte do meu destino. Alguns choram no escuro, outros sorriem por fora e sangram por dentro. E a voz diz, você vai encontrar cada um deles, e quando encontrar, vai lembrar deste momento. Sinto um peso sagrado sobre meus ombros. Não é fardo humano, é responsabilidade divina. E a voz continua. Você vai dizer a eles que não estão sozinhos, que eu vejo. Cada pensamento, cada silêncio, cada batalha que travam no invisível. E que, assim como eu te encontrei, eu também os encontrarei. Nesse instante, algo muda dentro de mim. Percebo que o chamado não é sobre ser especial, é sobre ser disponível. Não é sobre o meu nome, é sobre o nome dele. E quanto mais tento entender, mais percebo. Deus não está me pedindo explicações, Ele está me pedindo obediência. O portal começa a fechar-se lentamente. E a última coisa que ouço é, quando voltar, não hesite. O tempo não espera. E o chamado é agora. Sinto um puxão, como se o próprio vento me carregasse de volta para o mundo real. E antes que eu possa abrir os olhos, já sei. Nada será como antes. Abro os olhos com a respiração acelerada. Não há mais o portal. Não há mais o espelho da verdade. Estou no mesmo lugar onde tudo começou. Mas algo mudou. Não nos objetos, não no espaço. Mudou em mim. A sensação é como se uma chama invisível queimasse no centro do meu peito. Não dói, mas não me deixa em paz. É como se cada batida do meu coração fosse um lembrete. O chamado está ativo. Levanto-me lentamente e percebo que a luz ao meu redor parece mais nítida, como se cada detalhe carregasse um significado oculto. O som distante de passos, o vento tocando as folhas, tudo parece falar, e cada som me diz a mesma coisa. Não perca tempo. Lembro-me das palavras que ouvi lá dentro. Você não verá apenas, você dirá.
E entendo que essa não é uma missão que posso escolher cumprir depois, quando for mais conveniente. Não. Ela começa agora. Olho para as pessoas à minha volta. Algumas conversam distraídas, outras olham para o celular. Mas o que vejo nelas é mais profundo. Vejo olhares que escondem batalhas internas. Vejo sorrisos que por trás carregam silêncio e dor. E a minha alma quase grita: eles precisam ouvir. Dou um passo à frente e por um instante sinto medo. Não medo do que vão pensar, mas medo de falhar naquilo que me foi confiado. E nesse momento, lembro-me de outra frase: não se apoie na sua força, mas na minha. Respiro fundo. Sinto que cada palavra que vou dizer não virá da minha mente, mas de um lugar mais alto. É como se Deus sussurrasse, não apenas para mim, mas para quem está prestes a me ouvir. Diga a eles que eu ainda falo. Diga que os sinais estão por toda parte, mas para ouvir, eles precisam silenciar o ruído do mundo. E então olho para você. Sim, você que está assistindo. E digo, se você chegou até aqui, não é por acaso. Talvez tenha sentido que algo estava tentando falar com você. E este é o momento de ouvir. O chamado não é apenas meu, é seu também. Se entendeu essa mensagem, escreva nos comentários a palavra chamado. Quero saber quem está ouvindo e quem está pronto para responder. Você acha que chegou até aqui porque estava apenas assistindo a mais um vídeo? Não. Você foi conduzido. Talvez tenha sido uma inquietação no peito, um pensamento insistente, ou até mesmo uma sequência de eventos que pareciam coincidência, mas que agora você percebe. Nada foi acaso. Tudo o que você ouviu até aqui foi para preparar o momento que está acontecendo agora. O portal da noite e o espelho da verdade não são apenas símbolos, são a metáfora viva da sua jornada. A noite representa o silêncio onde Deus sussurra. O espelho, a reflexão daquilo que você realmente é. Não o que o mundo diz, mas o que ele diz. Você pode escolher ignorar ou pode atravessar o portal. E eu preciso te dizer, atravessar significa mudar. Significa largar o peso do que te prende, abandonar desculpas e ouvir a voz que nunca te abandonou. Mas, acima de tudo, significa coragem para responder. Eu sei. Eu sei que você já sentiu algo assim antes. Talvez numa madrugada em que, sozinho, você olhou para o teto e se perguntou: será que Deus está me ouvindo? Talvez enquanto andava pela rua e uma música, uma frase, ou até um olhar, tocaram algo tão profundo que você não soube explicar. Pois bem, isso não foi emoção passageira. Foi um sinal. E agora, enquanto você ouve minha voz, há mais um sinal acontecendo. O seu coração está reagindo, mesmo que a sua mente tente explicar. Não lute contra isso. Não coloque amanhã o que Deus está pedindo hoje. Se você sente que esta mensagem é para você, escreva agora nos comentários a palavra chamado. Não é apenas um código do nosso encontro. É uma declaração pública. Eu ouvi, eu entendi, e eu respondo. E saiba, cada vez que alguém escreve essa palavra, há um movimento espiritual acontecendo. Não é um jogo, é um pacto. Quando terminar este vídeo, feche os olhos por um instante e fale com ele. Não precisa ser uma oração bonita ou ensaiada. Apenas diga: eu estou ouvindo, e eu aceito. E quando você fizer isso, prepare-se, porque o portal vai se abrir para você. E o espelho da verdade mostrará não o que o mundo diz, mas quem você realmente é aos olhos de Deus. A sua jornada começa agora. Eu sou o vidente das sombras, mas esta mensagem veio da luz.